Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo. Tradições humanas versus mandamentos divinos. Que verdades relevantes são apresentadas em Marcos 7, 1 a 13. As tradições dos fariseus e mestres da lei superam as leis divinas. Vamos ler então Marcos 7, 1 a 13? Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam suas refeições com as mãos impuras, ou seja, sem lavar as mãos. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Esse é apenas uma das tradições às quais se apegam, como a lavagem de corpos, jarras e janelas. Os escribas e fariseus transformaram a vida espiritual num fardo pesado, com muitas regras e normas. Eles pensavam que da observância dessas muitas e detalhadas regras e cerimônias de purificação dependia a própria salvação deles. Eles chegavam ao extremo de toda vez que iam à praça ou mercado, ao voltarem para casa, purificavam vasilhames até as camas, por ser a praça um centro de reunião de muitas pessoas, e julgavam que a praça era impura. Além do mais, podiam esbarrar num gentio impuro. Assim, os judeus precisavam se purificar toda vez que chegavam em casa. Os fariseus e escribas estão escandalizados porque os discípulos de Cristo não purificavam as mãos para comer, nem mesmo prestavam obediência à tradição dos anciãos. Essa acusação tinha o propósito de atingir diretamente a Cristo. Eles seguiam rituais vazios e queriam que os outros fizessem o mesmo. Eles estavam cegos e queriam conduzir os outros cegos para o mesmo abismo. Essa lavagem das mãos nada tinha a ver com higiene pessoal ou a ordenança da lei. Era apenas uma tradição de escribas e fariseus. Isso era apenas mais um fardo que eles inventaram para carregar nas costas do povo. Mateus 23, 4. Então voltamos para o verso 5 de Marcos. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Então Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. E disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem de seus pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir
sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chama a atenção de seus contendores de hipócritas. O hipócrita é aquele que fala uma coisa e sente outra. Há um abismo entre suas palavras e os seus sentimentos, um hiato entre suas ações e o seu coração, uma esquizofrenia entre o seu mundo interior e o exterior. Os escribas e fariseus haviam trocado a verdade pela mentira. Os escribas e fariseus tentaram reprovar os discípulos de Cristo para destruí-lo. Eles deturparam o mandamento de Deus para manter a tradição de homens. Eles deram mais valor à sua tradição oral do que a palavra escrita de Deus com seu próprio dedo. Jesus fala sobre o arranjo jeitoso que os rabinos fizeram para deturpar o 5º mandamento e liberar os filhos avarentos da responsabilidade de cuidarem de seus pais na velhice. A palavra corban quer dizer dedicado a Deus, e se empregava quando um homem queria dedicar seus bens à tesouraria do templo. Contudo, por um acordo com os sacerdotes israelitas, podia dedicar seu dinheiro e sua propriedade ao templo, ao mesmo tempo em que desfrutava durante sua vida, deixando-os como um legado a serviço do templo. Caso esse homem, segundo a santa obrigação natural e legal, tivesse o dever de manter os pais idosos ou enfermos, os mesmos sacerdotes lhe impediam de ajudá-los com esses fundos que eram o corban, para não subtrair o legado do templo. Esse caso suscitou a justa indignação do Senhor, pois por um ímpio subterfúgio e sob uma aparência de piedade se violava um dos principais mandamentos de Deus. A santidade é uma questão de afeição interna e não de ações externas. Eles pensavam que eram santos por praticarem ritos externos de purificação. O contraste entre os fariseus e escribas e os discípulos de Cristo não era apenas entre a lei e os ritos, entre a verdade de Deus e a tradição de homens, mas uma divergência profunda sobre a doutrina do pecado e da santidade. Esse conflito não é periférico, mas toca o âmago da verdadeira espiritualidade. Veja bem, ainda hoje, muitos segmentos evangélicos, com o mosquito, mas engolem um camelo. Os escribas e fariseus, em nome de uma espiritualidade sadia, negligenciaram o mandamento de Deus. Jeitosamente rejeitaram o preceito de Deus e invalidaram a palavra de Deus. Bem, não perca a lição de segunda-feira. Mãos puras ou coração puro? Você sabe, por acaso, se Deus purificou todos os alimentos? É o que você vai descobrir na segunda-feira, se Deus permitir. Até lá.